Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal aqui na Surgery Care Saúde. Eu sou a Marina Save, sou cirurgiã do aparelho digestivo e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a nossa saúde intestinal. Afinal de contas, o que acontece quando a gente está com a barriga estufada, os alimentos começam a incomodar e o intestino não vai bem? E para falar sobre isso, eu estou com uma convidada muito especial, Ana Paula Bedin, muito bem-vinda, por favor. Obrigada, Marina. É um prazer enorme estar aqui e falar sobre esse assunto que é tão corriqueiro, né, na rotina do nutricionista. E para começar, Ana, quando a gente fala de saúde digestiva, de saúde intestinal, o que isso significa? É só não ter a barriga estufada? É só não ter gases? O que isso significa? Essa pergunta é bem interessante, Marina. Me lembrou quando eu estava na faculdade, né? E a gente estava estudando sistema imune e saúde intestinal. E aí a professora perguntou assim: todo mundo aqui acha que seu intestino funciona bem, né? E eu fiquei bem quieta na minha, porque eu achava que o meu intestino funcionava bem. Ela não tem problema com nada, né? Eu não. Daí ela, quem tem constipação, ergue a mão. E eu, constipação é o quê, né? Aí quando ela falou, eu falei, cara, então o meu sistema digestivo não funciona bem. Se eu tenho constipação, ou seja, eu não evacuo da forma que é o recomendado, eu não tenho saúde digestiva. E isso é muito comum das pessoas acharem. Só porque a pessoa às vezes não tem uma diarreia constante, ou não, né, não tem aquela constipação que dura dias, né? Ela não entende que ela tem um problema intestinal. Ela acha que aquilo é o normal. Até porque, quando você pergunta em consultório, como são, né, o aspecto das tuas fezes? Eles respondem, normal. Normal para eles, é o que eles estão acostumados. Eu até mudei a pergunta, né? Agora eu pergunto assim, qual é o tipo das fezes? E mostro tabela. E mostra a Né? tabela, porque senão não tem jeito, né, Ana? Imagina uma vida inteira você tendo fezes amolecidas. É o teu normal, né? Certo. E o normal varia de pessoa para pessoa também, né? Sim. E quais são os sinais de alerta que indicam que algo não vai bem na saúde intestinal? Olha, hoje a gente sabe que o intestino, ele é responsável por vários sintomas a nível sistêmico, né? Tanto que é hoje um dos órgãos mais estudados no corpo, né? Nos últimos anos a gente está vendo estudo e mais estudo em cima de microbiota, microbioma, permeabilidade intestinal, a ligação do intestino, né? Com o resto do corpo. Então pode ser desde uma barriga estufada, a pessoa que come, ela se sente estufada, desconfortável, ou precisa evacuar imediatamente, né? Até algumas outras doenças mais importantes. Hoje a gente sabe que o intestino, ele está envolvido na fisiopatologia de doença autoimune, de neurotransmissores, né? Má absorção de nutrientes, que acaba impactando o funcionamento de tudo dentro do corpo, né? Então, mas falando especificamente de trato digestivo, pode ser, qual é o normal, né? Qual seria o ideal? Evacuação diária. Se você já não evacua todos os dias, tem um ponto aí para a gente ver. Eu evacuo todo dia, mas eu preciso fazer muita força, eu tenho que me preparar, eu tenho que ir lá, me concentrar, né? Sai aquelas bolinhas, eu não evacuo completamente. Temos um problema. Eu como alguma coisa, me estufa. Temos um problema. Então, tem vários sintomas, até a própria parte de estômago acaba sendo interferida por conta do intestino, né? A pessoa tem uma questão intestinal, a digestão dela já fica pior, Com né? certeza, com Então, é uma certeza. lista quilométrica. Aquela sensação de que o estômago está sempre cheio, o tipo das fezes, a frequência de evacuação. Evacuar também muitas vezes ao dia, talvez também não seja a Uhum. forma ideal, né? Sim, depende a gente fala de 1 a 3 evacuações, né? Mas a gente tem pessoas que comem muito volume de comida, principalmente quando a gente fala em atleta. Então, às vezes, essa pessoa ela vai evacuar mais que 3 vezes, mas aí a gente tem que avaliar a consistência das fezes, se tem algum desconforto, né? Não só a frequência. Ou seja, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração na hora de analisar a saúde intestinal, né? Olha, é uma das coisas mais difíceis de se investigar. Porque a pessoa fala, eu não faço, né? Não evacuo todos os dias. Você fica, meu Deus, tem 1 milhão de causas para isso. Vamos começar do básico. Ana, agora eu queria te perguntar um pouquinho de algo que também está relacionado com esse assunto e que está muito em alta, que são essas dietas sem lactose, sem glúten, intolerâncias alimentares, alergias, essa sensibilidade. O que significa tudo isso? Qual que é a diferença entre elas? Eu sou nutricionista desde 2012 e eu já peguei todas essas fases, né? Primeiro corta a lactose porque ela inflama, depois corta o glúten porque ele engorda, depois corta a carne, né? Depois agora volta a carne e corta os vegetais. Então, de tempos em tempos a gente tem essas dietas que restringem algum tipo de alimento porque eles são de difícil digestão, né? Eles podem causar intolerância, alergia. E isso é uma questão bem delicada, porque ao mesmo tempo que a gente tem a pessoa que tem alergia, que tem sensibilidade, a gente tem a pessoa que não tem.
E se essa pessoa que não tem, ela começa a seguir uma dieta restrita nesses alimentos, ela acaba perdendo a tolerância oral àquele alimento. Quando a gente nasce, a gente tem aqueles primeiros 6 meses ali de amamentação exclusiva, depois vai para a introdução alimentar. Por que que hoje em dia os médicos falam, ó, dá tudo na introdução alimentar, não restringe mais? Eu acho que tem algumas restrições, tipo mel, assim, né, por questão do botulismo, mas hoje você dá tudo, dá clara de ovo, gema de ovo, carnes diferentes. Antigamente a gente esperava mais de 1 ano para dar. Porque aqueles 6 meses da introdução alimentar é uma baita janela para desenvolver esse sistema imunológico. E aí você desenvolveu tolerância oral a diversos alimentos, expôs teu sistema imune àquilo, e daí ficou grande e decidiu que vai tirar o glúten aleatoriamente, sem ter nenhum tipo de sensibilidade. O que vai acontecer? Você perde as bactérias que digerem o glúten, o teu sistema digestivo entende, pô, não tá mais comendo, eu não preciso mais utilizar. E você vai perdendo a tolerância oral. Por isso que muita gente não tinha sintomas, tirou, daí come e fala, mas eu comi e me fez mal. Será que não foi pela restrição? Sabe? Certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas restrições. Toda dieta restritiva, né, que exclui grupo alimentar, eu já fico com o pé atrás. Alguma coisa de errado não está certo ali, né? As dietas delas têm que ser mais inclusivas e com maior variedade. Maior então, variedade. pra gente, né, claro, excetuando os casos de realmente comprovado uma doença celíaca, uma intolerância à lactose, né? Mas, senão, não há motivo, então, pra gente excluir esses alimentos, né? E, assim, para você diagnosticar, retirar um glúten, como é que você vai retirar o glúten de uma pessoa sem antes descartar se ela tem doença celíaca ou não? Porque a doença celíaca, o nosso intestino, ele tem um alto turnover, né? As células se replicam muito rápido. Então, imagina, eu tiro o glúten e fico um tempo sem comer. Quando essas células começam a se replicar, elas começam a se reparar. Aí eu vou fazer um exame e pode dar um falso negativo, né, na doença celíaca, e aí você não sabe que tem essa doença, e ela é uma doença extremamente perigosa. Então, não é sair tirando os alimentos, né, e é como você falou, se eu não tenho nenhum tipo de intolerância, eu tenho que pensar em incluir na minha dieta, né? Exatamente. Por exemplo, as pessoas, eu quero emagrecer. Elas, tirei o açúcar, tirei o glúten, tirei o leite, tirei o álcool, beleza. Mas você colocou quanto de fruta, quanto de vegetal, quanto de proteína? Não é só tirar, né? Exato. As pessoas esquecem, é uma dieta, normalmente a gente pensa sempre assim quando faz uma dieta. Não, vou tirar esse grupo, vou tirar. E quando vê, não incluiu nada. E nessas carboidratos se foram também, coitados. Levaram a culpa ainda. É que de tempo em tempo alguém leva a culpa, né? Eu não sei se tu lembra da fase do ovo. Da fase do né? ovo. Quando eu comecei a prescrever dieta, era 1 ovo por semana na faculdade, se não reprovava ali na dieta, né? Aí agora depois virou 20 ovos por dia, né? Então, cada pouco tem um alimento vilão. Agora tem a low carb, tem a dieta cetogênica e assim por diante, né? E assim, ó, por exemplo, você pega a dieta cetogênica. Ela é uma dieta com respaldo científico para as indicações específicas. Por exemplo, ela foi estudada em crianças com epilepsia, né? E aí o pessoal tá usando a cetogênica para emagrecer. É errado? Não, só é uma dieta super restritiva. Você emagreceria sem fazer ela. Sem fazer ela, né? Exatamente. E aí restringe novamente aquele grupo de alimentos, sendo que às vezes a pessoa não tem indicação daquela restrição, né, Ana? E traz outros fatores, né? Assim, Marina, por exemplo, cetogênica, não tem fibra praticamente. Então a pessoa entra num quadro de constipação. Lá se vai a microbiota da pessoa, né? Afinal, acho que a nossa microbiota gosta da variedade, né? E Ana, no dia a dia do consultório, quais são essas intolerâncias mais comuns? Comuns que realmente são, né? A mais de todas, campeã é a intolerância à lactose, né? Por quê? Porque a intolerância à lactose, ela pode acontecer de 2 formas. Ela pode ser ali a primária, ou seja, eu nasci com deficiência da enzima, né? Então, essa ela não tem cura realmente, eu vou ter que administrar essa falta de enzima a minha vida toda. Tem pessoas que vão conseguir consumir um pouquinho, tem pessoas que vão fazer uso da enzima e vão conseguir, tem pessoas que qualquer coisa, mesmo sem lactose, não vai conseguir. E tem a intolerância à lactose secundária decorrente de uma microbiota intestinal não saudável e do aumento de uma permeabilidade intestinal. Então, essa pessoa, ao longo da vida, ela adotou hábitos de uma alimentação pouco saudável, cheia de açúcar refinado, sem fibra, cheio de embutidos, aditivos, etc. E ela destruiu essa microbiota intestinal, ela aumentou a permeabilidade da parede intestinal. Aí ela não produz mais as enzimas, porque essas enzimas elas ficam ali na célula intestinal, né? E aí ela abriu um quadro de intolerância à lactose por isso. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma intolerância à lactose gigantesca, só que eu não sabia.
Eu lembro que tô desconfortável, vou tomar um copo de leite para dormir. Aí eu ficava pior ainda. Eu tomava o leite. Aí eu descobri que eu tinha intolerância à lactose. Na época não tinha tanta coisa sem lactose para comprar, então eu precisei excluir. Só que ao mesmo tempo eu fui me alimentando melhor, comendo mais vegetais, melhorando toda a dieta e hoje eu não tenho intolerância. Por quê? A minha intolerância era em decorrência daquele intestino não saudável. Do intestino. Constipado, que não funcionava direito, sabe? E aí ela resolveu, por quê? Eu trabalhei toda a minha microbiota intestinal e a minha permeabilidade intestinal. E falando em permeabilidade intestinal, Ana, isso também está muito relacionado a essas sensibilidades alimentares também das pessoas, né? E também as alergias alimentares. A questão da permeabilidade? Isso. Um alimenta o outro, né? Eu posso dizer. Por quê? Se você tem fatores de risco para piorar a tua microbiota e a tua permeabilidade, né? Eu já falei ali na questão da alimentação, mas existem outros, né? Sono, pouco sono, né? Sono ruim, sedentarismo, consumo frequente de medicamentos, tudo isso, estresse, né? Tudo isso piora a tua microbiota intestinal e a permeabilidade intestinal. Quando eu tô com a microbiota ruim, o intestino mais permeável, eu tô mais sujeita a desenvolver intolerâncias a alimentos. Então, não necessariamente você é intolerante àquele alimento, mas você tá com o intestino numa condição que tá te causando sintomas. Então, o que eu faço com esse paciente? Eu retiro tudo. É uma dieta, eu digo que é uma dieta de tratamento, até brinco, eu falo, eu não gosto de dar essa dieta, mas a gente precisa, né? Eu retiro ali por uns 30 dias tudo que eu sei que pode causar sintomas e vou retratando esse intestino. E aí, quando a gente começa a reincluir, o paciente para de reagir. Por quê? Era a permeabilidade levando à intolerância, né? A incapacidade de digerir aquele alimento. Mas a pessoa intolerante, vamos dizer, aquela que nasceu intolerante à lactose, ela também pode abrir a permeabilidade. Por quê? Ela fica insistindo em consumir lactose. E aí aquele açúcar chega lá e destrói microbiota, destrói permeabilidade. Causa um quadro de uma inflamação crônica ali no intestino. Então a gente vê que o diagnóstico, na verdade, dessas intolerâncias, alergias, essa sensibilidade é muito mais complexo. Do que só um exame de sangue ou alguma coisa assim. Até porque tem muitos exames por aí que não tem nenhum respaldo científico também, né? E tu sabe que até os que têm respaldo, por exemplo, a curva de tolerância à lactose no sangue, né? Que a pessoa vai lá, coleta sangue em jejum, toma lactose e coleta sangue mais 2 vezes. Eu tive um caso de uma paciente recente, até o retorno dela foi semana passada, que ela reage muito ao consumo de lactose. Ela fica estufada, ela fica espirrando, é na hora, sabe? No exame ela passou muito mal. Ela falou, comecei a espirrar, escorrer nariz, ela falou, Ana, eu fiquei muito ruim. E o exame veio negativo. Aí eu vou fazer o que com essa paciente? Eu vou considerar o exame, né? Aí eu falei para ela, a clínica é soberana, principalmente em questão de intolerâncias. Você sabe que tem o sintoma, então a lactose não é para ti, independente do exame. Se você ficar insistindo, você vai seguir tendo sintomas. E além desses, a gente tem hoje em dia os testes de IgE, né? Que daí são, porque normalmente as alergias elas estão relacionadas ao sistema imunológico, né? A produção de anticorpos. Esses de IgE, eles costumam ser confiáveis, são validados. E a gente tem os testes IgG, né? Que eu não sei se você já ouviu falar, aqueles painéis de alimentos. Com 200 alimentos, assim. Isso, de testes que vão para fora, com... Caríssimos. Esses testes, eu tenho meu pé atrás com ele. E a minha desconfiança começou lá atrás ainda, quando tinha um que a gente podia aplicar no consultório. Ele até é famosinho, hoje você fura o dedo do paciente, né? Coleta ali o sangue, manda e analisa. E aí eu comecei a perceber que sempre positivava em pacientes com saúde intestinal debilitada, que a gente via pela anamnese, e positivava sempre os alimentos que o paciente consumia muito. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa estranha, né? Tem um padrão aqui. O paciente tem um intestino permeável, tem uma disbiose, ele vive de amendoim, banana, gengibre, não sei o quê, e só dá isso positivo? Será que isso não está relacionado mais a esse intestino do que a uma intolerância? Do que a uma intolerância real. E aí, estudando, né, vendo esses testes, realmente é isso. Esses testes, eles vão te falar mais sobre a tua saúde intestinal do que sobre você ter ou não uma alergia real ao alimento, sabe? Certo. E, Ana, continuando nessa história dos alimentos, da saúde intestinal, agora a gente está vindo muito em alta o tal do Food Maps. O que são Food Maps? O que é a dieta Food Maps? Quais são os sintomas? O que é isso? É outra dieta que eu prescrevo já pedindo desculpa pro paciente, né? Eu falo, desculpa, não queria te dar essa dieta. Porque
FODMAPs são carboidratos não digeríveis, né? Então, a microbiota, uma das principais funções da nossa microbiota é fermentar esses carboidratos não digeríveis. Quando a microbiota está saudável e a gente consome fibra, ela vai fermentar e produzir alguns metabólitos que são sensacionais para o corpo, que modulam fome, saciedade, inflamação, neurotransmissão. Então, é necessário a gente fazer a fermentação. O problema é quando a nossa microbiota não está saudável. E aí a gente começa a fermentar tudo e mais um pouco, de forma inadequada, em excesso. Muitas vezes essa dieta FODMAP ela é prescrita para pacientes que estão com SIBO, né, que é o supercrescimento bacteriano. Então, a pessoa está com bactéria no intestino inteiro. Passou do estômago o alimento, ela já começa a fermentar. Sendo que ela deveria fermentar só lá na saída, né? Só lá no cólon. E aí, a gente associa esse tratamento, essa dieta FODMAP. Daí ela é interessante. Outro caso que eu uso é paciente que a gente não viu nenhuma intolerância e a pessoa, ela tá, assim, estufando e reagindo na alimentação do dia a dia. Então, a gente tira tudo, depois vai reincluindo. Então, ela é uma dieta com indicação, sim, né? Só que ela é uma dieta bem restrita. Sai muita fruta, sai muito vegetal. A gente tem lista das frutas que a pessoa pode comer, dos vegetais que a pessoa pode comer, né? Porque por exemplo, maçã, super saudável. Se você der para alguém que tá com SIBO ou precisa dessa dieta, ela vai fermentar horrores. Aquela pessoa que come e fala, não posso comer maçã? Que Logo já me estufa. dá um buraco no estômago, né? Então, é uma dieta, assim, que tem as suas indicações para pacientes específicos dentro de um contexto, né? Porque Sim. existem riscos também a gente cortar todos esses vegetais, essas frutas, né? O ideal é que a gente tenha eles na dieta. Então, para a gente chegar ao ponto de uma dieta e cortar isso, é porque realmente tem que estar muito indicado. E, assim, é uma dieta pontual. É até eu conseguir tratar aquele paciente. E eu pego muitas vezes na clínica paciente que vem encaminhado para essa dieta, mas que ainda não foi investigado, por exemplo, o supercrescimento bacteriano, que não foi feito o teste de retirada e reinclusão de alguns alimentos, porque a intolerância, ela é clínica muitas vezes. Eu tenho que retirar alguns alimentos e testar. Eu peguei 2 pacientes já assim, que era o ovo. A gente tirou o ovo da vida delas, não tinha IgE positivo e mudou a vida delas. E elas tinham indicação de dieta FODMAP que não foi necessária fazer, né? Então, supercrescimento bacteriano, essa retirada, reinclusão, e o que eu tenho visto muito é intolerância à histamina, que também está muito comum, e às vezes não é questão de dieta FODMAP, mas sim de retirar alimentos com histamina, que a pessoa fica tendo reações. E quais alimentos seriam esses, Ana? Eu não vou me lembrar todos, é uma lista, né? Tem algumas frutas, alguns vegetais, mas os mais comuns são os fermentados, tipo queijo, tipo vinho, o café tem um pouco de histamina, né? Então, a gente tem a lista desses alimentos, né? E aí a gente precisa retirar. É outra dieta super restrita. Também não temos um exame para diagnóstico, é algo teste A histamina terapêutico. até tem. Tem? Você consegue dosar a histamina na urina, a histamina no sangue, sabe? Tem como dosar uma enzima que é a DAO, que faz a quebra dessa histamina, né? Mas ainda assim, digamos, dosei. Eu já peguei um gastro, trabalhando com gastro aqui em Floripa, os exames do paciente veio negativo e ainda assim a gente optou por fazer a dieta sem histamina e ajudou bastante, sabe? Ainda a clínica é soberana. Ainda é soberana. E Ana, continuando nesse nosso assunto, a gente está falando bastante sobre desbiose intestinal, permeabilidade, falando sobre supercrescimento bacteriano. O que é a desbiose intestinal? O que é esse supercrescimento bacteriano? O que é a microbiota intestinal? Bom, são vários termos, né? A microbiota é o conjunto dos dos micro-organismos que a gente tem no intestino, né? A microbiota intestinal. A gente tem a microbiota, tem o microbioma, que está sendo estudado também, que são os genes produzidos por essa microbiota e as influências dele a nível sistêmico, né? Nós temos a disbiose, que é o quê? Quando tem um desequilíbrio nessa microbiota, então eu tenho mais bactéria patogênica do que bactéria boa, né? Porque as bactérias, elas convivem ali por competição. Se eu alimento as boas, elas vão ser em maior quantidade. E o que alimenta a bactéria boa? Fibra. Eu sempre falo, galera, a natureza não quis botar fibra na gordice. A fibra está nas frutas e nos vegetais. Então, tem que comer fruta e vegetal. A Organização Mundial da Saúde recomenda 0,5 quilo entre fruta e vegetal por dia. É muito pequena a parcela de pessoas que consomem essa quantidade. Muito, assim. E aí, as bactérias, a desbiose é isso, né? E daí a gente tem a eubiose, que é o equilíbrio.
né? Então, eu tenho ali mais bactérias boas que ruins. Não só mais boas que ruins, mas eu tenho uma boa diversidade dessas bactérias, né? Hoje a gente sabe que não adianta só ter mais boas que ruins, eu preciso ter um equilíbrio entre a população boa ali também, né? E aí, como é que eu melhoro, né? Como é que eu saio desse quadro de disbiose? Tratando a permeabilidade e melhorando o perfil da microbiota intestinal, fruta e vegetal na galera, não tem como fugir disso. E essa é a minha próxima pergunta, como que a gente faz para reverter isso, né? Então, frutas, vegetais, uma alimentação mais limpa, mais saudável, né? E os probióticos ajudam? Antigamente era protocolo de primeira ação, mas vamos entrar com probiótico. Hoje a gente sabe que, na verdade, é melhor você alimentar a tua microbiota nativa, né? E isso a gente faz através de prebiótico, simbiótico, né? Então, o prebiótico é o quê? É fibra. É fruta, é vegetal, é o psyllium que o pessoal adora, né? Inulina, a biomassa de banana verde, são fibras que alimentam essa microbiota. A gente tem os polifenóis, que a gente sabe que também são bons para essa microbiota, porque elas fermentam esses polifenóis, né? Então, de novo, alimentos com cores. Frutas, vegetais, não tem como fugir. Eu falo, gente, parece uma vitrola furada, mandando o povo comer salada, sabe? E também não só incluir, né, Marina? Não só colocar esses alimentos, mas também retirar. Não é nem retirar, tipo, nunca mais vou poder comer. É reduzir o consumo disso. Né? Eu sempre trabalho com o pessoal, eu falo assim, pessoal, regrinha do 85-15. Se você adotar ela para a tua vida, você zerou o jogo. Que é o quê? Você vai comer 85% das vezes pensando no teu corpo e 15% nas tuas vontades. Então, nesse 85%, você vai comer ali os 500 gramas de frutas e vegetais, né? Você vai botar cor no teu prato, que é mais variedade, mais polifenol, mais fibras diferentes. E 15% você come lá a porcariazinha que você gosta, né? O açúcar, embutido, enfim, né? Claro, equilíbrio e variedade, né? Equilíbrio e variedade. E o que são os simbióticos, Ana? São substratos que têm a função de pré e probiótico ao mesmo tempo. Se você me pedir um nome agora, eu não vou me lembrar nenhum de cabeça. Porque, normalmente, na minha prática clínica, eu trabalho mais com os pré-bióticos. Eu gosto muito do uso da fibra. Então, aquilo que eu te falei, o paciente chega ali, você vê que ele não tem um intestino bom. Eu começo do básico. Qual é o básico? Eu vou ajustar fibra e água nesse paciente. 90% dos casos resolve aí. As pessoas tomam pouca água e comem pouca fibra. Passou isso, não melhorou, eu vou analisar intolerâncias alimentares. Será que essa pessoa tem alguma intolerância que a gente deixou passar? Testamos ali, fizemos retirada da reinclusão, ou fizemos alguns exames, nada resolveu, a gente vai indo para os próximos passos, entendeu? Às vezes é até problema mental, emocional, tipo assim, a pessoa sai de casa muito cedo, fica o dia inteiro no trabalho, ela não evacua no trabalho. Isso acontece muito com mulher. E aí no fim de semana, não, meu intestino funciona bem, porque ela só vai no banheiro de casa. Então tem muitos fatores que precisam ser avaliados, sabe? Realmente multifatorial, né? E Ana, e o supercrescimento bacteriano, tem como a gente diagnosticar? Tem algum exame? Como é que é feito esse diagnóstico? O supercrescimento bacteriano acho que é um dos quadros mais chatos para a pessoa que tem, assim, porque a pessoa ela tem desde gases, né, eructações, digestão, assim, parece que ela come um negocinho, parece que ela tá cheia já, assim, e o alimento saiu do estômago, caiu no intestino, começa a fermentar, então ela começa a produzir gases durante todo o trânsito do alimento, e às vezes tem alimento que fica ali o dia inteiro, né? E aí, como que a gente faz? Primeiro esse quadro clínico, né, que é indicativo, e hoje a gente tem exames de hidrogênio expirado. Então, a gente pede hidrogênio expirado de glicose ou destrose, enfim, de algum açúcar. Ela vai lá, é tipo coleta de sangue da lactose, que você faz várias coletas, só que você vai lá, sopra lá o hidrogênio, né? E depois você consome esse açúcar e a cada tantos minutos, acho que é 15 minutos, tu fica soprando aquele tubinho. Se tiver um aumento na produção de CO2, né? Você digeriu bem e eliminou aquilo. Dependendo da quantidade que ele subir, significa que você está produzindo adequado ou demais. Na verdade, é assim, vai depender da quantidade. Se for demais, você está fermentando muito. Se você está fermentando muito, tem um supercrescimento bacteriano. Tem muito fermento, muito gás, muita bactéria, né? E aí, a gente precisa muito do médico junto, porque o tratamento é com antibiótico. Não tem suplemento, não tem alimento, tem que fazer toda a antibiótico terapia. E aí a gente trabalha junto ali com o prebiótico, o probiótico, a gente vai cuidando desse intestino enquanto o paciente vai fazendo uso dessa medicação. Então a gente usaria o antibiótico e depois teria que repovoar ainda esse intestino. Essa microbiota. E outro assunto, Ana, que está muito em alta agora é o uso
dos análogos do GLP-1, né? Que é o Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy. Como isso pode impactar a nossa saúde intestinal? O que que isso tem a ver? O que que tem relação? Olha, eu ainda não peguei nenhum estudo do impacto dele na saúde intestinal. O que a gente sabe é que o intestino naturalmente produz substâncias através da fermentação microbiana, né? Que são análogas do GLP-1, ou seja, que é o GLP-1, né? São moduladores de fome e saciedade. Então, quando a gente alimenta essa microbiota, ali, fibras, polifenóis, elas liberam esses metabólitos que atuam nesses receptores. Então, a gente tem um Ozempic, um Mounjaro, um Wegovy natural. Se a gente tratar o nosso intestino, ele produz essas substâncias que vão modular nossa fome e saciedade, né? Agora, impactos negativos ou positivos deles na microbiota, eu ainda não vi nenhum estudo. Acho que ainda requer mais um tempo de acompanhamento aí desses pacientes para a gente ver dessa questão, então, né? O que a gente vê é a ação dele no metabolismo da glicose e insulina, né? Na fome e saciedade, que foi para que eles foram criados, né? Sabe que eu vi uma curiosidade esses dias que eu não sabia. Tu sabia que o Ozempic, ele vem do veneno de um lagarto? Quando eu vi isso, não é possível. Eles viram um lagarto lá nos Estados Unidos que se chama monstro de Gila. E viram que ele comia 6 vezes no ano. Eles foram estudar por que esse lagarto conseguia comer 6 vezes no ano. E descobriram que no veneno dele tinha essa substância que é análoga do GLP-1. E aí eles levaram para estudar. E o Ozempic surgiu dessa ideia. Então, a gente também tem que tratar a saúde intestinal para modular também aquilo que a gente considera fome, aquilo que a gente considera saciedade. Isso também está relacionado ao emagrecimento, né? Com certeza. Parte intestinal para você conseguir tratar a obesidade, diabetes, síndrome metabólica, o que seja, a gente começa sempre pelo intestino. Porque a microbiota da pessoa com obesidade, com síndrome metabólica, é completamente diferente da pessoa magra. Tanto é que a gente tem indicativos até de transplante fecal em casos muito severos, né? Ana, vou te fazer uma perguntinha agora. E sobre os suplementos? Ômega, magnésio, zinco, o que tu me diz deles? Com relação à saúde intestinal, tem os dois lados. Tem o lado da não absorção, por um intestino que não tá legal e realmente a gente não absorve, né? Você vai ter várias deficiências. E tem o lado da necessidade de alguns suplementos ali para a saúde intestinal. Então, por exemplo, a gente tem alguns estudos que a deficiência de zinco pode favorecer quadro de disbiose, né? O ômega 3 para a saúde intestinal, eu não me recordo de ter visto nenhum estudo em específico, tá? Do ômega 3, com boas evidências na saúde intestinal, tá? Magnésio, ele está mais relacionado a relaxamento de musculatura. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o intestino mais lento, mais constipado e tal, eu gosto de entrar com magnésio, né? Daí a gente entra com magnésio pré-sono, por exemplo, no outro dia, normalmente a pessoa consegue evacuar. Por quê? Ele faz relaxamento da musculatura. Outra coisa é a melatonina. O intestino produz doses altíssimas de melatonina, né? Eu acho que ele produz até mais que a glândula pineal, então a gente produz muita melatonina ali. Para que serve essa melatonina a nível de intestino? Para melhorar a motilidade do intestino. Então, às vezes, a suplementação de melatonina é feita pensando na melhora da motilidade. E não assim, para pôr a pessoa a dormir, sabe? Certo. Então, eu acho que os suplementos, tirando fibra, polifenóis, eu acho que os mais indicados seriam esses. E a glutamina? A glutamina Essa aí é controversa, né? Olha, tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor. O que a gente sabe é que, fisiologicamente, ela é um baita alimento para enterócito, né? Só que as doses são muito mais altas do que os 5 gramas. A gente precisaria usar 20, 30, 40 gramas de glutamina para fazer esse efeito ali a nível de intestino. E aí, primeiro que você não vai sustentar a glutamina 40 gramas por dia, né? Dá pra usar o quê? Uma semana o pote, né? Segundo que tomar 40 gramas de glutamina deve ficar uma água que é uma pasta, né? Não é viável, sabe? Mas eu acredito que nessas doses mais altas ela tem aplicabilidade na questão da permeabilidade. O colágeno, lembrei agora dele, o colágeno hidrolisado também é alimento para a célula do intestino. Então, hoje a gente tem produtos prontos que associam colágeno, glutamina, todos esses zinco que a gente conversou. Ou você pode dar a parte para a pessoa tomar, sabe? Mas uma pessoa, Marina, sem problema intestinal, assim, normal, a gente, dia a dia, você não precisa fazer essas suplementações se você adequar a tua dieta, sabe? O principal ainda é a adequação da dieta. Então, a alimentação equilibrada, variada e feita para você, né? Numa dieta prescrita, individualizada, né? Eu trarei 3 pontos. A dieta, o exercício e o sono.
que na verdade é o pilar de tudo, né? Bem fácil. Ana, e papo bom é assim, a gente passa voando, né? E queria te pedir, então, assim, 3 dicas simples, finais, sobre saúde intestinal. O que a gente já falou aqui praticamente tudo, né? A primeira, gente, eu vou ser repetitiva de novo, é comam frutas e vegetais. Não tem uma dieta, tá? Não tem nada prescrito para mim. Inclua na tua dieta 500 gramas entre frutas e vegetais. Essa é a primeira. Segunda, reduza, né, o consumo de tudo que vai aditivo químico. O problema não é eu consumir pontualmente aditivos, o problema é eu tornar isso uma frequente na minha vida. Então, eu vivo de embutido, eu vivo de enlatado, eu vivo de, sabe, de coisas com lista quilométrica de aditivos. Tem até um aplicativo chamado Desrotulando, para quem não sabe identificar esses aditivos, que ele lê o código de barra no produto, ele é gratuito, e ele te pontua de 0 a 100 aquele produto. Então, tá acima ali de 70, 80, já tá ok para ser consumido, porque os 100 pontos dele é tipo assim, nenhum aditivo. O iogurte é iogurte, leite, sabe? Mas às vezes tem alguns aditivos que ok, né? Não tem nenhum prejuízo para a saúde. Então, retirar esses alimentos, incluir frutos e vegetais, e o outro que eu traria é exercício físico. Nem é da minha área, mas o exercício físico, ele aumenta a diversidade bacteriana. E aumenta principalmente uma bactéria que chama Akkermansia. Eu brinco muito dela, que fala pro meu irmão, vai treinar que as tuas Akkermansia estão morrendo. E essa bactéria é extremamente importante pensando em modulação sistêmica, em saúde sistêmica, né? Então, minhas dicas seriam essas, comer mais frutos e vegetais, diminuir o consumo das porcariadas e treinar. E a quarta dica seria o sono, então. O sono, vamos dormir cedo, gente, fazer a higiene do sono. Ana, queria agradecer muito a tua presença, foi um papo esclarecedor, eu sou suspeita que eu adoro esse assunto, a gente já se conhece de algum tempo e já vem conversando sobre isso. Muito obrigada pela presença, pelos ensinamentos e espero te ver numa próxima também. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, pessoal.